Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa para juntos nós estudarmos um pouquinho mais, fazermos uma reflexão sobre as questões da vida, sobre a ótica da doutrina espírita, né, que tanto tem enriquecido as nossas vidas. Que possamos ter os corações e as mentes abertos, né, para podermos assimilar esses ensinamentos e, dentro das nossas possibilidades, e nos colocando em prática em nossas vidas. Isso é um grande desafio, né? Mas é um desafio possível. Todos nós temos condições de fazer. Vamos aos pouquinhos, encaixando ali, as coisas vão acontecendo. E a ajuda espiritual é sempre muito grande. Então, que nós possamos aproveitar bem o nosso dia. Porque, na verdade mesmo, cada dia que a gente tem em nossa vida é uma grande oportunidade. A gente meio que esquece isso, mas a gente, antes de encarnar, a gente pediu bastante. Dá a impressão que a gente, mas eu não queria passar essa dificuldade toda, não queria estar nessa situação, não queria estar nesse país, nesse lugar, com essas pessoas, mas a gente pediu. Né? Em linhas gerais, nós nos preparamos, né, para essa existência. Não que nos mínimos detalhes tenha sido tudo planejado, mas em linhas gerais houve preparação. Né? E essa preparação nos trouxe aqui, né? Nossa existência. Boa tarde. Boa tarde. Então, devemos aproveitar bem o nosso dia, né? Porque realmente o dia na nossa vida é uma dádiva. Uma dádiva. E em torno disso eu separei uma mensagem aqui do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, na obra Agenda Cristã. E eu achei interessante, é uma obra bem simples, mas mensagem simples, mas com grande profundidade. Olha só, não estrague o seu dia. O dia é uma dádiva, né? É uma grande oportunidade. E às vezes a gente estraga o nosso dia. Voluntariamente a gente estraga. E olha, a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor... Alguém aqui acorda de mau humor? Não, aqui eu sei de quem tem mau humor, graças a Deus. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão aos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. Que mensagem bonita, não é? Um convite aí para a gente aproveitar bem o nosso dia, sem estragar. Já pensou, a gente mesmo estragar o nosso próprio dia? Com reclamações, com mau humor, com desapontamento. Todo mundo para, lógico, nós temos momentos de tristeza, de aborrecimento, tem raiva, né, muitas vezes, natural. Mas a questão é o quanto a gente alimenta isso, né? É natural a gente sentir, mas a gente deve ter o domínio sobre essas emoções. Os orientais costumam dizer o seguinte: os pássaros podem voar sobre nossas cabeças, eles não devem fazer ninho. Então essa é a grande questão. A gente vai ter um momento que vai estar triste, que vai estar aborrecido, vai estar com mau humor, mas a gente vai estar melancólico, né? Melancólico, muitas vezes nós estamos assim. A gente deve reagir. Aos pouquinhos vai saindo daquele estado, fazendo uma forcinha, para poder não estragar o nosso próprio dia. Porque a gente contamina as pessoas que estão ao nosso redor com certos comportamentos. E aí essas pessoas vão ter esse tipo de comportamento comigo. E aí, veja, um alimenta o outro, aí fica todo mundo triste, todo mundo aborrecido, não vale a pena. Especialmente em casa. Eu gosto muito de falar isso, quando a gente acorda, fazer um esforçozinho. Quem que acorda realmente, às vezes, mal-humorado? Não é por maldade, normalmente, talvez é porque a gente está gostando tanto do mundo espiritual quando volta meio aborrecido. E outras é o hábito. Né? A gente cria o hábito de acordar meio mal-humorado. Outros estão ainda voltando para o corpo. Mas mesmo assim, vai fazer uma chuva, pelo menos dar um bom dia. Pelo menos um sorriso amarelo. Nem que seja um sorriso amarelo, ele deve dar. Porque para
criar um clima favorável para outras pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem. Dito tudo isso, nós temos esse mês de junho, várias palestras muito interessantes, tá certo? Hoje nós temos o grande prazer de receber nossa amiga querida, lá do Centro Espírita Apolo, de Bezerros, que é Janaína Simões, que é trabalhadora já há um bom tempo lá na cidade, e está trazendo um tema que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento atual. Pareço ou sou? O desafio da essência na era das redes. Atualíssimo esse assunto, muito oportuno, porque a gente, inclusive, muitas vezes a gente cria certas emoções estranhas ao ver a felicidade dos outros, mas ela vai falar sobre tudo isso aí, né? Muito bem. Felicidade, assim, nem sempre, pelo menos aparente, né? Pareço ou sou, ela vai explicar isso pra gente. Então, para a gente não se alongar demais, eu vou pedir para a senhora Janaína, por gentileza, pode fazer a prece. A outra. Depois você. Porque é só xará aqui atrás. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oremos ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade divina, agradecemos por essa tarde, por esse encontro, por esses bons frutos que já sentimos aqui ao adentrar esse ambiente. Te pedimos que esteja conosco durante essa palestra, mas que também esteja conosco no nosso retorno, nas nossas casas, ao nosso cotidiano, que o que aprendamos aqui possamos colocar em prática em nossas vidas, pouquinho a cada dia, né, no nosso limite individual, mas que estejamos caminhando a cada dia para mais próximo de Tu, que és nosso modelo e guia. Te pedimos que fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E sendo assim, pedimos permissão a Jesus para dar para iniciar nossos trabalhos, para a nossa irmã Janaína Simões, agora com a palavra, com o tema Pareço ou Sou? Né? Deixa eu completar aqui. O desafio da essência na era das redes. Boa tarde. Eu ia dizer boa noite, mas eu acho que é o hábito, porque as reuniões lá na minha casa de origem, de onde inclusive eu trago um abraço, funcionam à noite, acontecem à noite, né? Não acredito que seja o hábito. Bom, como foi muito bem introduzido, né, a temática, eu acho que a necessidade da gente discutir o tema é muito mais até do que simplesmente se tornar aqui, ou então a gente ter uma discussão rasa, superficial, como a gente tem costumado ver sobre o assunto. E no nível de discussão, inclusive, muitas vezes, que a gente meio que se contempla, sabe, só para levantar o tema, para satisfazer as nossas consciências momentaneamente, né, como se tivesse realmente abordado, mas a gente sabe, quem trabalha com espíritos humanos, e somos todos nós, inclusive o nosso próprio espírito em primeiro lugar, a gente sabe o quão necessário é que a gente faça certas abordagens e a gente se considere no centro dessas abordagens enquanto espíritos humanos. Então, como eu disse, e ao pessoal de casa também, eu trago um abraço do Centro Espírita Apolo. Saúdo, como sempre costumo fazer, encarnados e desencarnados, porque muitas vezes esquecemos e eles são maioria, né? E estaremos nós também nesse outro plano em outros momentos, nessa e em outras casas. Então, nós precisamos fazer essas considerações, porque nesse caso especificamente aqui a gente está falando, pareço ou sou, é o desafio da essência, ou digamos de manter, ou até, em primeiro lugar, até de encontrar essa essência na era das redes. Quando eu pensei nesse tema, aí talvez a primeira impressão que a gente tem é que, pronto, lá vem mais uma pessoa agora, né? A primeira Janaína falou bem bonito, não foi? Aí essa agora ela vai fazer assim, no meu tempo é que era bom, no meu tempo era diferente, né? A gente costuma, principalmente quando a gente é pai e mãe, que a gente costuma, né, como os nossos pais, repetindo às vezes as mesmas afirmações, né, ou as mesmas considerações, muitas vezes perdamos e outras vezes porque o tempo vai mostrando realmente quando fazia sentido, né, e quando a gente aplica às vezes até sem fazer sentido, meio que no automático. Mas trazer a abordagem desse tema não é necessariamente porque a gente queria trazer um tema
dentro de um assunto que está em alta, né, na atualidade, né, que são as redes sociais. Até porque, se a gente vê na descrição, aqui nem tem no título, mas eu não botei, né? Mas é o desafio da essência na era das redes, não necessariamente sociais. Não necessariamente essas redes, como a gente está usando agora, que são simplesmente instrumentos, não necessariamente a tecnologia, ou essa tecnologia como a gente conhece hoje, como a gente concebe hoje. A gente está falando de todas as espécies, tipos de redes que existem e que ainda virão, que nós ainda vamos descobrir, sejam através da tecnologia ou do nosso relacionamento mesmo, no nosso dia a dia. E eu falo também de pareço, ou seja, da aparência, né, do que não é de fato essencial, e eu falo de essência. E é por isso que eu trouxe aqui, para a gente acompanhar e entender primeiro o que seria então a descrição, segundo o dicionário nesse caso aí, de essência. Né? Vamos alinhar esses termos. A gente vai falar tanto sobre essência, sobre parecer, sobre ser, sobre essência, basicamente, e sobre esse desafio, a gente tem que alinhar que essência é essa, o que é que a gente está falando aqui. E aí nesse dicionário aí, né, coloca-se que essência é um substantivo feminino e significa, né, num primeiro conceito aí, aquilo que é mais básico, ou seja, aquilo que é mais da base, da referência, do início, né, o mais central, a mais importante característica de um ser, de algo, né, ou de alguém, né. Então a ideia ou a característica, né, mais central, o adjetivo mais central de alguma coisa pode ser, provavelmente a gente pode conceituar como sua essência. E aí, ó, no segundo conceito, ideia central, argumento principal, espírito. Já dá uma dica, né? Já dá uma linha aí de como é que a gente vai abordar isso, né? Quando a gente está falando de essência, segundo esse conceito que é do dicionário, não é da doutrina espírita, nem de nenhuma outra doutrina filosófico-religiosa, a gente está falando de uma ideia central, daquilo que ampara o resto, como se fosse um pé, né, ou um tripé que ampara o resto de todos os conceitos, desenvolvimentos, características, virtudes e também os defeitos, os pontos. Eu não gosto muito do termo defeito, mas é bem isso mesmo no nosso caso, né, dos pontos que a gente ainda tem a melhorar, a trabalhar. Então, alinhado que a essência é a nossa característica principal, e a gente pode dizer também nosso ponto de origem, né, nosso espírito, e eu não estou falando do espírito, que não é corpo, espírito, que é o que vai, mas a ideia central, aquilo que nos define realmente, né? Quando eu não sou mais, ou não estou mais Janaína, ou quando eu não estou mais na minha persona de mãe, ou na minha persona de amiga, quando eu não estou no centro espírita trabalhando a serviço, quando eu não estou nas minhas relações de trabalho no dia a dia, quando eu não estou na minha família, quando eu não sou filha, não sou mulher, não sou esposa, não sou neta, não sou nada disso, o que eu sou, o que sobra, entre aspas, é o espírito. É a minha ideia central, ou seja, é a minha essência. Então, partindo da ideia de que a gente vai trabalhar a essência dentro desse conceito, que é a ideia principal de nós, de cada um de nós, e aí partindo também do pressuposto que cada um de nós tem uma essência diferente, né, que vem, é uma herança e uma construção mesmo, de todas as experiências, todo o repertório que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, aí a gente vai começar a desenvolver o tema realmente, o tema de parecer ou ser. E a gente está falando de redes, né? Então a gente vai falar também sim de redes sociais. Quando a gente, é quase que automático a gente falar redes sociais, né? Porque a gente realmente se relaciona através dessas redes sociais. Seja através de um simples WhatsApp, o aplicativo ali de mensagem, ou então através aqui das redes que estão fazendo, inclusive, essa mensagem chegar a outros irmãos que estão em outros momentos, mas nessa grande teia, na verdade, que nos envolve a todos como humanidade, né? E estou falando aí de redes sociais, ó, eu trouxe o desenho, aí eu trouxe a figura é estranha, né? Trouxe a imagem, né? De uma pessoa com o telefone na mão, ou seja, com o mundo, entre aspas, na mão, se a gente olhar direitinho é isso, é bem isso, o mundo nas mãos, e aí ó, ele está curtindo ou está interagindo ali, e tem várias carinhas felizes, vários botões de ação, como a gente diz. Geralmente a ela assim, eu curti, comentar, todo mundo hoje está meio com quase que uma necessidade de dar opinião, de se fazer escutar o tempo todo, né? Tem muito falatório, muita oratória e pouca escutatória, né? Mas enfim, é uma característica também do progresso, às vezes não parece, mas aí a gente vai ver isso.
E aí eu trouxe alguns dados também a respeito dessa interação da gente com redes sociais, para a gente pensar um pouquinho a respeito. Alguns desses dados são de Brasil e outros são do mundo, né? São em relação ao mundo. Por exemplo, em 2023, no ano fechado todo de 2023, mais de 5,04, mais de 5 bilhões, existiam mais de 5 bilhões de pessoas ativas nas redes sociais. Nesse caso, nas redes sociais, eu estou falando. Eu não estou falando de pessoas que tinham perfis, porque às vezes a gente faz lá, né? A avó da gente, por exemplo, a mãe da gente, a tia faz, esquece a senha, não é isso? E aí cria outro. Não, estou falando de pessoas ativas em redes sociais, pessoas interagindo o tempo inteiro com redes sociais. Não era só ter o perfil. Ou seja, se a gente for considerar somente quem já entrou em algum momento lá, o número talvez seja bem maior realmente do que isso. Mais de 5 bilhões de pessoas com perfis, né, ativas, né, trabalhando, interagindo, se comunicando, também recebendo informações, né, algumas boas, outras de qualidade não tão boa, assim, outras que são falsas realmente, através dessas redes sociais. E 62% da população do mundo acessa regularmente, eu fiz questão de grifar aí, né, de destacar, que é regularmente, ou seja, com regularidade, com certa frequência, né? Não é uma vez lá perdida na vida, não. Acessa com regularidade as plataformas sociais, né? E dessas plataformas sociais, tem uma empresa que a gente já deve ter escutado falar aqui, chamada Meta, que é por onde nós estamos, inclusive, nos comunicando no momento aqui, com os espectadores que estão aqui em rede e outros que virão, que assistirão a partir também dessa empresa, que ela envolve as 3 principais empresas, né, pelo menos aqui para a gente, né, que tem esse peso maior, que seria o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Essa empresa Meta, ela domina esse segmento só com essas 3 empresas aí que são gigantes, né, no seu segmento de comunicação, de interação, de geração de negócios, de oportunidades, mas de criar também, de disseminar informações e tudo o que vem com a gente junto com essas informações que às vezes não é tão saudável assim. E não necessariamente é culpa ou responsabilidade somente da Meta, né, da empresa, ou de qualquer empresa que seja. É a responsabilidade principalmente da humanidade que está fazendo uso, em geral, desses casos, né, de uma forma inadequada da ferramenta que poderia ser uma ferramenta de progresso que tem nas mãos. E muitas vezes o é, como a gente está conversando agora aqui, né? Mas muitas vezes esse uso é inadequado. E nem sempre, ou assim, quase sempre, a culpa não pode ser somente só da empresa, né, que manipula. É o uso que a gente faz, ou o filtro que a gente não aplica, inclusive para nós mesmos, né? Aí eu trouxe umas curiosidades. O país, né, os Emirados Árabes, tem proporcionalmente mais usuários no mundo. Em relação à população, a quantidade de usuários que ele tem proporcionalmente é maior do que em qualquer outro lugar. A Coreia do Norte, que é uma ditadura, não tem nenhum usuário ativo, até porque lá a internet é controlada, né, e as pessoas, quando têm acesso, têm somente aos canais que são controlados pelos governos. E a rede social, até porque a informação é um privilégio e é uma arma, né, enxerga-se como um perigo para algumas pessoas enxergam assim, né? Então colocaria, vamos dizer assim, em perigo realmente os privilégios ou o status quo, a situação atual que aquela ditadura, aquele local, aquele governo, aquela pessoa se encontra, né? A gente está falando aí no caso da Coreia do Norte, um país que escolheu alguns tipos de corte de cabelo e os homens precisaram se adequar a isso. Ou então que quando morre alguém da família do cidadão lá, né, do mandatário do país, do ditador, as pessoas são obrigadas a ir chorar, literalmente. Então a gente está falando desse país, né, um país pequeno, mas que ele não tem nenhum usuário oficial, né? De jeito nenhum, na verdade. E o Brasil, aí a gente trazendo para a nossa realidade aqui, trazendo bem para cá, é o segundo colocado na proporção do número de contas dividido pela população. Se a gente considerar do mundo todo, e eu considerar o número de contas geral que existe em redes sociais, nessas plataformas, dividir pela quantidade de pessoas que existe, o Brasil é o segundo colocado. Ou seja, e o Brasil é um país gigante, né, em termos de território, em termos de quantidade de pessoas também, de usuários. Ou seja, para essas empresas, como para qualquer outra espécie de mercado, literalmente um mercado gigantesco de pessoas produzindo conteúdo, informação e pessoas recebendo também esses conteúdos.
Aí a gente vai pensar assim, tá, Janaína, mas o que é que isso tem a ver com a gente, com o que a gente está falando aqui, principalmente que a gente está numa casa espírita, né, falando de ser, de essência. O que é que tem a ver isso? A gente sabe que é o tema atual, a gente sabe que o Espiritismo faz esse convite o tempo inteiro para que a gente discorra, para que a gente pense, reflita sobre esses temas da atualidade. A gente sabe que o próprio Espiritismo, ele nasceu num momento lá, né, eu acho que eu digo que é quase assim, como uma consequência, né, de um progresso que precisou vir de uma crise, das pessoas ressignificarem, repensarem. Mas o que é que a gente está fazendo aqui então, numa casa espírita em Caruaru, e falando sobre esses dados de empresa, estatística, coisas que talvez a gente se impressione aqui na hora, mas a gente vai sair daqui e nem vai saber exatamente mais o dado, né? Isso é para a gente ter ideia da conjuntura, né, da situação, do lugar mesmo, da situação que a gente está vivendo, do contexto que a gente está vivendo. É nesse contexto aí, de sermos um país que está sendo o tempo todo muito influenciado por tudo o que chega, todo o nível de informação, né, para o bem e para o mal, como eu disse, bombardeados, nós estamos o tempo inteiro sobre isso. E em redes sociais, como o nosso irmão Alan aqui já adiantou, né, muitas vezes o que está ali não é exatamente o que é o que parece. E para falar sobre o que parece, não sobre o que é, aí eu trouxe outro dado interessante para a gente pensar, né? Filtros. Todo mundo sabe o que é filtro, né? O filtro de rede social, esses filtros aí é o seguinte, para quem não sabe, é só para a gente alinhar também a comunicação. Eu tiro uma foto, eu faço um vídeo, né? Aí me acho magrinha ou gordinha demais, a posição não me favoreceu, tem muitas manchas na minha pele, aí eu vou e aplico lá um filtro nessa foto lá, para eu parecer mais bonita aos meus olhos na rede social. Então eu vou aparecer, na verdade, na rede social de um jeito que eu não sou, de um jeito que eu escolhi parecer. E isso é proposital, eu escolhi parecer com aquele jeito que eu estou aparecendo lá com as redes sociais. Eu não sei se dá para ver aqui, o pessoal de casa não vai ver, mas é o seguinte, eu coloquei o rosto de uma mulher, que já é uma mulher bonita, e que ela já está usando um filtro, não, pelo menos no meu entendimento, eu acho ela bonita, e ela já está usando um filtro que seria a maquiagem, né? Já é um filtro, já é um jeito, como eu estou usando também um pouquinho, da gente parecer, e não tem nada de errado, da gente querer se apresentar melhor para o outro, não tem nada de errado com isso. O jeito como a gente tem processado isso é que está um pouco confuso aí, vai gerar problemas mais cedo ou mais tarde, já tem gerado. Mas aí a mulher já é uma mulher bonita, ela já está usando maquiagem, o pessoal de casa, como eu disse, não vai conseguir ver, mas uma parte, além disso, ela ainda aplicou um filtro. Então, qualquer imperfeição, um brilhozinho da pele, uma espinha, um sinalzinho, uma imperfeição, a simetria do rosto, né, que não está perfeito. Hoje todo mundo está fazendo harmonização, né? É a palavra de que está todo mundo igual, está todo mundo ficando igual com a cara quadrada. Você sabe logo que a pessoa fez a harmonização, não é isso? E todo mundo igual, exatamente igual, literalmente igual. Então, essa mulher, para essa reflexão, para essa foto aí, além dela ser bonita, já ser bonita, né, no padrão que a gente entende, ela usa maquiagem, ela aplicou um filtro para tirar o brilho, ou seja, para ela parecer de uma forma consciente, intencional, do jeito que ela quer parecer, e não como realmente ela é. Ou assim, numa versão melhorada que seja, como eu disse, né, não tem nada, não tem problema. Mas assim, tem alguns dados que preocupam um pouquinho a gente nessa nossa intenção de aparecer com uma versão melhorada da gente. E sobre esses filtros aí tem uma pesquisa que foi realizada em 2022, uma pesquisa chamada Assuma Sua Imagem, né, aqui no Brasil. E aí ela encontrou um dado interessante, 63%, ou seja, mais da metade das pessoas que foram entrevistadas já se recusaram a sair de casa para não serem vistas sem filtro. Eu não só quero aparecer diferente, às vezes totalmente diferente, né? Porque tem até umas trends, uns memes aí que tem, né? Que dizem assim, você com filtro, você sem filtro. Aí diz assim, ó, rapaz, quando você morrer, a pessoa não vai nem lhe reconhecer. Disseram, essa pessoa que estava assim. Mas 63% das pessoas, dessas pessoas entrevistadas, se recusaram a sair de casa para que as pessoas lá fora não descobrissem que elas não são como aqui, porque elas queriam aparecer. Elas já sabem que não são, tanto é que elas colocaram filtro.
Então não é uma questão só de autoimagem, de deturpar ou de enxergar, de eu ter uma autoimagem de mim errada. Não é só isso. É pior. No meu ponto de vista é pior. Porque eu já sei que eu não sou aquilo, mas além de eu saber que eu não sou, eu estou tentando parecer daquele jeito, eu não quero que o outro descubra uma coisa que ele já sabe, que eu não sou daquele jeito. Então essas pessoas aqui, elas responderam, olha, eu já deixei em algum momento de sair de casa porque eu não quero que o outro veja que eu não sou daquele jeito que eu quero parecer. Veja que coisa preocupante, que situação preocupante. 89% das pessoas entrevistadas também nessa pesquisa de 2022, elas concordam que o filtro, além de prejudicar essa imagem, que o outro já sabe que eu não tenho, né? E mesmo assim, às vezes eu não quero nem sair de casa, 89%, ou seja, um número muito alto, de cada 100 pessoas, 89 concordam que o fato de usar esses filtros, de aplicar esses filtros, distorce, ou seja, muda a ideia que ela tem dela mesma. Então aquilo que era essencial, aquilo que às vezes é a característica única da pessoa, né? E que às vezes eu tento melhorar realmente para aparentar para os outros, para aparecer melhor para o outro, para me sentir melhor, minha autoestima mesmo, mas isso mexe comigo num grau tão grande que me deixa doente a ponto de eu entender que aquilo ali prejudica a imagem que eu tenho de mim. A maquiagem, nesse caso uma maquiagem social que eu estou fazendo, está alterando a ideia que eu tenho de mim. Porque eu me olho no espelho e eu simplesmente não reconheço que eu não aceito que aquela pessoa sou eu. Mesmo que todo mundo me veja daquele jeito, eu não aceito. Eu não quero que a pessoa me veja diferente do que eu quero aparecer realmente. E, para completar esse contexto, para completar, né, o problema, essa situação, muitas das novas profissões, das profissões que a gente tem hoje, elas estão precisando realmente de rede social, de relacionamento, de imagem. A gente passou por um problema aí, por uma questão de pandemia, nós precisamos ficar em casa e todo o mercadinho, ou comérciozinho pequeno que fosse, todo empreendedor de bairro, ele precisou ir para a rede social para dizer, ei, eu existo, eu estou aqui, eu estou vendendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou trabalhando com isso aqui. Todo mundo precisou, porque não podia abrir. Então, ou você estava nessa grande vitrine realmente, que é a rede social, ou você não podia fazer negócios. Além do que, muitos negócios, naturalmente, hoje estão no telefone, na mão da gente, no telefone ou no computador. Então, naturalmente, a gente vai se deparar com a imagem o tempo inteiro, né? O Instagram é um álbum de fotos, né? E tem outros também, outros aplicativos que são. Então, essa é a realidade que a gente vive. E como eu disse, eu não gosto muito desse discurso de dizer, ah, não, no meu tempo era bom porque não tinha isso. Não, eu acho ótimo. Imagina, a gente está em casa lá e diz assim, quero comer. Aí tem um aplicativo, um toque lá, um clique e chega o aplicativo. Aí eu quero mudar de canal na televisão. Eu pego o controle e faço tudo, às vezes até pelo celular. Ou então não preciso nem de televisão, eu assisto pelo celular. Eu acho maravilhoso. Eu acho ótimo. E ganhar dinheiro então pelo celular. Né? Ganhar não, né? Conquistar seu dinheiro, que a gente não ganha nada. A verdade é essa. A gente trabalha e é remunerado. Né? Assim, né? Tem uma agonia quando a pessoa diz, tu ganha quanto? Eu digo, nada. Eu não ganho nada. Eu trabalho e recebo. Né? É diferente de ganhar. Ganhar alguém me deu. Não é assim não, eu conquistei. Mas assim, não é bom. A gente está lá no aplicativo, na rede social, muitas profissões realmente são por ali, e a gente fazer dinheiro com a rede social, com o telefone, eu acho maravilhoso. Eu acho realmente que é um sinal de progresso. Agora, esse comportamento que nós temos desenvolvido em relação a essa tecnologia, a esse progresso, é que está preocupando a gente. Porque a gente está esquecendo, né, em função de parecer, de querer parecer daquele jeito, aparecer daquele jeito, a gente está esquecendo de sair. Essência. E é por isso que eu trouxe de volta. Para a gente ver que todos esses comportamentos que têm acontecido estão fazendo com que a gente esqueça da nossa essência, da nossa ideia central, da nossa base, da nossa característica mais importante ou mais marcante, da nossa herança em relação a nós mesmos, do nosso espírito. E aí a gente vai entrar no espírito realmente, a gente tem a ideia de espírito como somos. O meu corpo, a minha imagem, a parte material de mim, porque faz parte de mim quando eu estou nesta veste aqui nesse momento. Eu estou Janaína, não sou necessariamente Janaína, né? Meu espírito é como, acho que Haroldo
Dutra, que ele diz assim, nós somos legião, porque dentro de nós há histórias e repertórios de espíritos que viveram e vivenciaram diversas experiências. Então eu posso dizer que eu estou Janaína. Mas enquanto eu estou Janaína, essa busca por eu estar tentando mudar e melhorar e otimizar e readequar, ajustar essa imagem que eu tenho para a imagem, que às vezes nem é a imagem que eu acho mais adequada ou mais bonita, é que alguém um dia em algum lugar disse, informou, me fez acreditar de alguma forma, manipulou de alguma forma a minha consciência para eu entender que se eu for de um jeito, com uma aparência, né, eu sirvo para algumas coisas, e se eu não tiver essa aparência, eu não sirvo para outras coisas. Então eu só tenho vida social, por exemplo, no caso daquele 63% lá, das pessoas da pesquisa. Eu só me dou o direito de ir numa festa de aniversário, numa reunião de família, sair, tá chegando, graças a Deus, festa junina, porque eu adoro fogueira, pamonha, canjica, tá chegando forrozinho, graças a Deus, né? Eu deixo de sair porque eu não estou com a aparência que eu queria ter. Isso é doentio, isso é patológico, socialmente patológico. Porque até um dia desse, talvez eu não estivesse pensando assim. Eu queria aparecer sempre melhor, mas se não tivesse o filtro, se não existisse todas essas ferramentas ao meu dispor, e não é o problema, como eu disse, não é a ferramenta, é o jeito como a gente está lidando com isso, talvez eu fosse simplesmente curtir o meu forrozinho lá, linda, leve e solta, né? Com a minha consciência de que estaria me divertindo, sem estar preocupada se a pessoa que está lá do outro lado, que às vezes não está nem preocupada comigo, se estaria me vendo de um jeito que eu não quero que ela veja, porque não, olha, meu olho ficou mais baixo, a maquiagem ficou assim, o cabelo ficou assado, a minha barriga está para dentro, está para fora, eu sou mais alta, eu sou mais baixa, eu sou mais magra, eu sou mais gorda, porque eu não queria aparecer daquele jeito. Então eu escolho querer aparecer para o outro de um jeito que eu sei que eu não sou. Isso é doentio, isso é preocupante, isso é patológico, isso é uma doença social. Porque quem tem essa doença, essa patologia, né, não só sou eu. A gente está vendo que todas as pessoas começaram a ficar em si mesmadas, acho bonita essa palavra, né? Elas começaram a se fechar em si. A palavra é bonita, mas não é uma coisa muito boa não, no meu entendimento. Elas começaram a prestar tanta atenção só assim, que elas nem se deram conta que o outro nem está olhando para elas. Essa é a verdade. E que a gente, como espírito, como ideia central da gente mesmo aí, a gente nem tem tempo, essa é a verdade, de olhar para o outro. Deveria, mas a gente não tem tempo nem de olhar para o outro, se fosse realmente para a gente se ocupar de mudar o que a gente precisa mudar na gente, nos nossos espíritos, enquanto ideia central, na nossa essência. Se eu fosse realmente trazer, né, a missão realmente, se eu fosse não, eu trago essa missão de eu melhorar a minha essência, de eu me melhorar como espírito, como ser humano. Mas se eu fosse realmente em todos os momentos levar a sério isso, eu não estaria definitivamente preocupada se Alain ou Janaína, eu decorei Janaína, né, porque, né, meu nome, se Alain ou Janaína estão achando que eu estou mais gorda ou mais magra, né, mais bonita ou mais feia, se minha maquiagem de uma cor ficava mais bonita, meu cabelo preto, azul, vermelho e cor de rosa. Eu não estaria preocupada com isso. Se eu estivesse realmente, não é voltada para mim, é voltada para o meu essencial. Até porque o meu essencial nem sou eu. A gente vai ver isso também. Então, para a gente trazer de volta o conceito e para a gente entender, ó, no exemplo aí, por exemplo, a essência de uma religião, a essência de uma religião, a ideia central, o espírito, a ideia, o foco que eu deveria ter. Até porque todo esse resto, tudo isso que eu estou dando tanto valor assim, fica, né? Eu não tenho, na verdade, eu não tenho poder nenhum sobre isso. E a única coisa que eu levo é isso aqui que é essencial. Eu soube dizer uma coisa que eu gostava muito, que era assim, ó, somos herdeiros de nós mesmos. Onde a gente for, a gente vai junto. Como é que eu vou fazer com isso? Se eu não estou gostando de mim? O que é que eu faço quando eu não estiver mais me suportando? Né? Então a gente resgatar isso. Aí eu fui atrás também de essência, sem ser no dicionário. Tá, vamos então esquecer a rede social, né? Esquecer o tempo que a gente está vivendo hoje. E vamos ver ao longo das eras o que foi que as pessoas falaram sobre a essência. Para a gente saber se o que a gente está precisando discutir hoje aqui, como eu disse, é
realmente uma coisa que já vem se discutindo antes, há muito tempo. A gente precisa mesmo discutir isso. Vamos ver se o conceito de essência, cadê meu Deus, que está aqui, está alinhado com o conceito que antigos pensadores, nesse caso aqui da ciência e da filosofia, trouxeram. Alguns antigos pensadores disseram: o que é o homem? O que é o homem enquanto espírito, né? Espírito humano. O que é o ser humano? Qual é a essência do ser humano? Então, ao longo da história, os pensadores, nesse caso, como eu disse, da filosofia e da religião, trouxeram algumas ideias para a gente, algumas pistas para isso, né? Alguns disseram, e a gente diz isso até hoje, que nós somos animais racionais. Nós somos os únicos animais, os únicos seres que sabemos de nós mesmos. A gente sabe de mim, eu sei do outro. E talvez porque eu sei tanto de mim, é que eu estou tão incomodada. Porque se eu soubesse olhar para o outro, então se eu estivesse somente no modo sobrevivência, eu não estava tão incomodada assim em parecer, de um jeito que eu não sou, né? Como eu sei dos meus defeitos, das minhas falhas, das coisas que eu poderia melhorar, que deveria estar realmente a ano-luz na frente do que eu estou, aquilo ali me incomoda. Aí eu quero passar uma borrachinha aqui, né? Afinar aqui, ajeitar ali, fazer, né? Como é que chama que eu disse? É a harmonização, né? Mas não existe harmonização para o espírito, né? Aí eu vou tangenciando, eu vou assim enrolando com o corpo, com o físico, com o material, né? Com a vaidade, que já dizia lá no Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Outro pensador, ele disse que o homem é o lobo do próprio homem. O espírito humano é o lobo dele mesmo. Por quê? Porque ele sabe dele. Aí ele olha assim, aí faz assim: não estou gostando disso aqui não. Mas assim, isso aqui eu disfarço, eu consigo disfarçar, porque só eu sei, né? Só eu sei de mim. Ah, mas se eu sou assim, o outro deve ser também. Então, né? Vamos atacar isso aqui, que é o defeito que eu tenho em mim, vamos atacar no outro, né? Eu não gosto de mim, aí eu projeto no outro, né? Ah, fulano, esses dias, minha filha mandou uma coisa para mim, ela botou, era para ser uma coisa assim, amorosa, mas aquilo me botou para pensar num grau, eu me senti tão mal depois. Né, que ela botou assim, ela mandou um meme desse de rede social, olha, pra mim, dizendo, abraçada com a mãe, né, dançando forró, uma pessoa dançando forró lá com a mãe, dançando uma musiquinha, e dizendo assim: eu arengando com a minha mãe o dia todinho, né, e descobrindo que na verdade é porque eu tenho a mesma personalidade que ela. Aí eu olhei assim, eu digo: oxe, como é que é? Né? Eu digo sempre assim: eu não arengo muito com ela não, né? Se ela escutar isso, eu não arengo muito não discuto não, na verdade não discuto, porque eles são muito tranquilos, os meus filhos, mas assim, eu costumo dizer que o de Hannah, no caso de Hannah, minha filha, até o defeito dela é igual ao meu. Então toda vez que eu pergunto: ai meu Deus do céu, isso aqui, por que isso está se repetindo? Se eu parar para olhar um pouquinho, eu disse: meu Deus do céu, sou eu ali, todinha de defeito. E ela própria, uma menina de 17 anos, reconheceu isso, viu isso. Ela viu isso. Então, às vezes, o que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu arriscaria dizer, aquilo que está incomodando no outro é porque, na verdade, é você projetado ali. Aí você não conseguiu disfarçar, porque o outro é um espelho. Né? Nosso irmão Alan dizia aqui no começo, quando a gente acorda de manhã, né, a gente contribui, nesse caso com a psicosfera espiritual, a gente contribui com isso, mas, na verdade, nem me deu bom dia. E você deu, né? Ah, mas foi muito assim comigo. Tá. Aí eu fiz igualzinho e queria uma resposta diferente. Eu apliquei a mesma força, né, de contrário, a mesma contrariedade, o mesmo amor, muitas vezes, e eu esperava uma resposta diferente. Por que eu esperava uma resposta diferente se eu dei aquilo também? Né? A gente esquece dessa parte. Então, o que acontece? O que incomoda a gente, o que está incomodando a gente enquanto ser humano, enquanto sociedade, é que eu estou vendo exatamente aquilo que eu não gosto em mim, e não tem harmonização para isso não, no outro. Aí eu começo a atacar o outro, porque o homem não é o lobo do próprio homem. Ele não está falando de si mesmo, ele está falando dos homens em geral. Então, os seres humanos, quando eu falo homem, né, entenda-se, aqui eu estou falando do espírito humano, do ser humano, né? O ser humano é o lobo dele mesmo. Ele também pode ser um instrumento realmente de fazer aquele outro progredir, de fazer o outro ter sucesso. Ele sempre é, inclusive, mesmo quando ele lida dessa forma inadequada. Porque a partir dessas experiências a gente vai também se trabalhando e trabalhando as outras pessoas junto com a gente. Né? Na reencarnação,
ninguém erra de endereço, não é assim? A gente não está precisando, a gente não está aqui para se relacionar com as pessoas que a gente precisa, passar em geral pelas situações que a gente precisa, né? A gente tem as escolhas ali, naquele meio termo ali, mas é isso. Aí eu ataco no outro que eu não gosto em mim, mas quando é para mim eu queria ter a imagem diferente. Aí vê a imagem, o reflexo, eu queria que fosse diferente para mim. Só que esse reflexo, que é o da essência, eu não mudei. Eu não consigo mudar. Eu não estou conseguindo mudar em mim, como é que eu vou mudar a essência do outro? Eu não estou conseguindo lidar nem comigo. Eu não estou podendo nem comigo. Imagina a ousadia, né, de querer mudar o outro. Imagina a ousadia de querer mudar o outro. Eu estou usando ousadia, né, para usar um termo até bonito. Porque não é bem isso, não. É um disparate mesmo, né? Outras pessoas disseram que o ser humano, né, a essência do ser humano, né, o ser humano é uma parte do Logos, que é uma parte do conhecimento universal, que se chama de Deus. Então o ser humano, o espírito humano é uma partezinha lá ínfima de Deus. Ó, começou dando as pistas da gente aqui, né? Dentro da doutrina espírita, não é isso? Mas aí foi uma parte do que disseram lá. Outros disseram que nós somos unidade fundamental, né? Eu sou unidade, eu sou um espírito humano, eu sou uma pessoa, né? Eu, Janaína, aqui eu sou uma pessoa, né? Sem mim, vocês já fizeram esse exercício de imaginar assim? Se eu não tivesse reencarnado, se eu não tivesse nascido, quanta coisa daria diferente do que é? Já fez essa experiência? Eu não estou falando nem de ter filhos. Eu estou falando também, inclusive, em primeiro lugar, claro, de ser filha, né? As experiências que, nesse caso, a minha mãe, o meu pai, né, as pessoas ao redor ali mais próximas teriam, seria diferente. No meu trabalho seria diferente, né? Você é uma unidade fundamental. Ninguém é exatamente igual a você, nem fisicamente falando e muito menos essencialmente falando. Ninguém é. Sabe por quê? Porque a gente saiu da mesma origem, a gente vai passar por um bocado de estações aí para chegar no mesmo destino. Só que nesse meio do caminho, aí, né, essas atividades aí que a gente faz, são infinitas possibilidades de repertórios e significados. Então eu posso ter um filho, outra pessoa que tem um filho já não lida exatamente igual que eu lidei, né? Eu tive uma experiência, sei lá, de uma grande perda na minha vida, a outra pessoa teve também a mesma experiência, nasceu no mesmo dia, no mesmo lugar, às vezes no mesmo pai, da mesma mãe, e lida diferente. Porque nós somos espíritos únicos, nós somos pessoas e essências únicas. Então a gente vai também se comportar de um jeito único. A gente não vai se comportar igual. E a gente queria que o outro se comportasse igual. Tem hora que eu digo, meu Deus, nem eu me aguento, eu queria que o outro de mim perto de mim queria não. Não queria não. A gente diz isso com a gente mesmo, a gente não aceita quando é o outro que diz. Né? Que diz, meu Deus, você está insuportável. Não é isso? E tem gente que, graças a Deus, diz isso assim, bem delicadamente. Se você hoje está insuportável, mas eu te amo. E às vezes não diz assim, verbalizando, mas está lá. Assume com a gente o ônus e o bônus de estar com a gente. Não é com a gente somente, é apesar da gente. Só eu vou me acompanhar até o fim dos tempos, só eu vou me acompanhar, eu vou comigo, gostando de mim ou não, até o final da experiência. Mas nesse meio do caminho, nesses meios dos caminhos infinitos de tantas eras aí, tantas possibilidades, como eu pontuei, as pessoas vão se agregando e vão formando essa rede. Essa rede que não é a rede social, como eu disse, primeira rede, família, quando a gente reencarna aqui, né? Primeira rede é família. Gostando ou não, se a gente olhar aqui, é a mesma coisa. Tem as pessoas na minha família, às vezes as mais próximas ou as mais distantes, que eu não queria mostrar aquela face minha, né? Ou a outras pessoas eu queria mostrar uma determinada face e o outro simplesmente não está receptivo. Ou não tem condição mesmo de entender, ou não quer, que é o direito dele, legítimo. Ou não quer, porque ele está no progresso dele. E a gente sabe lá que tipo de vínculo a gente trouxe lá de trás, né? Felizmente a gente não sabe, porque a gente não está conseguindo muitas vezes lidar com o problema que a gente arruma aqui. Imagina se eu fosse lidar também com o que vem do lado de trás, né? Então, reflexões para a gente fazer sobre redes em geral.
O centro do mundo, já disseram também que o ser humano, que o homem é o centro do mundo. Essa teoria aí do antropocentrismo. Antropó, de homem, né, do espírito humano, e sendo o centro do mundo. E Carl Sagan, acho que é Sagan, que se lê o nome dele, né, que ele era ateu, né, um astrônomo, e ele dizia que nós somos poeira de estrelas. Esse que dizia que não acreditava em Deus foi o que disse, né? Se a gente considerar que eu não vou entrar nesse assunto do fluido cósmico universal, foi o que chegou mais perto. O que disse que não acreditava em Deus foi o que chegou mais perto dele. E eu coloquei as reticências ali embaixo, porque além desses conceitos, quantos outros existem? A gente falou ali da ciência e da filosofia. Para a religião, o homem é a única criatura na Terra que Deus amou por si mesmo. Na Gênesis lá está dizendo assim: Deus criou tudo, tal, no final criou o homem, porque viu tudo que era bom. Então assim, pronto, tudo é bom, agora eu preciso de uma herança. Claro, isso é uma metáfora, né? Mas nós somos espíritos que Deus nos amou porque ama a gente mesmo, do jeito que a gente é. Ele criou a gente assim, imagina o ser humano. E tudo isso que a gente fica tentando disfarçar, harmonizar, padronizar, ser de outro jeito. Mesmo que ele é o dono de tudo, e segundo que ele veio, a gente se esconde de todo mundo, menos dele. A gente esconde até da gente e não consegue esconder dele. A nossa verdadeira face, a nossa essência, para ele é transparente. Demais. Ele sabe até antes da gente. Por quê? Somos imagem e semelhança dele, né? E quando eu digo imagem e semelhança, não é porque eu me comporto como Deus, não, que aí já é o meu comportamento. É que na minha essência, o Espiritismo não me ensina isso, na minha essência, eu sou abrigo da consciência de Deus. A gente vai chegar nisso também. Nós somos também, alguns dizem, o mistério da criação, porque nós unimos em nossa própria natureza, né? O mundo material e o mundo espiritual. E cá estamos, né? Um essencial espiritual que vai perdurar, gostando eu ou não, mas que vai progredir, e um material que é só uma veste carnal, que daqui a pouco deixa de ser, mas no momento eu estou me preocupando tanto com isso. Sou a única criatura capaz de saber de mim, como ser humano. Um cachorro, ele sabe que outro cachorro existe. Por instinto ele vai, né? Ou ele vai ser amigável, ou então ele vai ser não amigável com aquele outro cachorro lá. Ele sabe até que eu existo. Quando eu chego em casa, o meu faz a maior felicidade. Mas ele não sabe que ele existe, né? Eu costumo dizer que o meu tem 12 anos. Até hoje ele não sabe nem o nome dele. Ou seja, ele nem se percebeu no mundo ainda, né? De tão vexado do juízo, como a gente diz que ele é, né? Nós, não. O ser humano sabe de si. A gente é a única criatura viva que sabe de si. Uma planta não sabe dela, um cachorro, uma galinha, o dinossauro, um cavalo não sabe dele. E, obviamente, também não sabe a força que tem, não conhece a sua própria essência. Se eu sei de mim, eu sei que alguém me trouxe até aqui. Então eu sou também a única criatura capaz de reconhecer que existe e de amar meu Criador. Um cachorro não sabe. Eu estou trazendo um cachorro porque é mais próximo, mas qualquer outro ser vivo não sabe, porque ele desconhece o seu Criador. Ele tem as reações instintivas de gratidão, né? Até de um amor, digamos assim, né? de uma amizade realmente pelo espírito humano, mas ele não entende que aquele espírito criou e por isso ele não o ama. Por isso realmente ele não consegue amar, ele nem sabe que existe. E outros também dizem que somos herdeiros da promessa de Deus, não é isso? Nós estamos aqui. A gente diz isso no Espiritismo também. A gente vai progredir até a angelitude, não é isso? Até virar anjo. A gente vai ficar perfeito. Não é isso que a gente diz? Essa é uma promessa que Deus fez para nós e mandou o recado através de Jesus, não é isso? Para o Espiritismo especificamente, nós somos, vê que termo bonito, filhos perfectíveis da inteligência suprema. Quem é a inteligência suprema? Deus. Nós somos filhos perfectíveis, não perfeitos. Nós vamos chegar cada vez mais próximos dessa inteligência suprema perfeita, mas nós não vamos ser como Ele. Não chegaremos a ser idênticos a Deus. Mas nós somos semelhantes, no sentido de que a gente vai deixar em algum momento essa veste material, essa e qualquer outra, vai ficar para trás e a gente não precise mais dessa materialidade para se encontrar, para se conectar com Ele. Porque somos espíritos criados simples e ignorantes, nós já sabemos disso, só que temos a mesma origem e temos o mesmo destino. Todos, indistintamente, independente de como você trabalhou a sua essência até aqui. Todos, todos. E aí esse termo que eu estava estudando, eu botei aí, mas eu acho que ele nem fui eu acho que ele deve ter sido intuído.
Nós somos o abrigo da consciência de Deus. Eu posso até não saber de mim, não entender da minha essência, não entender o que é que eu estou fazendo aqui. Posso conhecer todos os meus defeitos, nem conheço, felizmente não conheço, porque senão eu não conseguiria conviver com eles. É por isso esse véu do esquecimento, né? Todos os meus débitos eu não conheço, mas eu sei que ali dentro de mim, as coisas que faz sentido para mim, muitas vezes, como eu disse aqui, são inclusive intuídas. Sendo que a gente tende, quando a gente está num lugar muito forte de culpa, ou de comprometimento, ou de sofrimento mesmo, a gente tende a colocar o que é positivo também longe da gente. E a gente esquece que a gente abriga a consciência do Criador, a consciência de Deus. O mundo é equilibrado, perfeito e harmônico, do jeito que ele tem que ser. Lembra do exercício que eu falei? Eu disse, imagine o mundo sem você. O mundo ele é como é, porque eu sou como sou, exatamente como eu sou. E eu não estou falando de parecido. Eu não estou falando de rede social, de maquiagem, de filtro, de harmonização. Eu não estou falando nem de nenhum relacionamento humano. O mundo seria diferente e seria menos perfeito se eu não estivesse nele. E a gente fazendo de conta, ou querendo fazer de conta, ou querendo fingir para que o outro não enxergue que a gente é abrigo da consciência de Deus. A gente tá, enquanto a gente quer aparecer de outra forma, aquele Deus está escondido dentro da gente, pedindo para sair, para mostrar, pedindo para ser diferente, né? Para que eu seja diferente, ou seja diferente, e não aparente estar diferente. E não aos olhos das outras pessoas, mas aos dele. Eita, desafio, né? Aí eu querendo julgar, porque o outro está mais gordo, mais magro na rede social, e aqui aquele filtro ficou melhor, essa daqui outra ficou muito gorda, essa luz não te favoreceu, essa posição, o meu lado direito é melhor do que o meu lado esquerdo. Tudo passa, e Deus lá dizendo, sim, minha filha, e eu fico aonde? Nesse dia a dia, nessa carreira que você está fazendo. Como eu disse, meu sogro costumava dizer isso aí, e não é uma frase dele também, a gente escuta muito isso no meio espírita, mas é preciso ser, eu escutei isso ontem na palestra lá no Apolo, é preciso ter coragem para a gente ser espírita, porque a gente se depara com essas questões aí, não tem como a gente fugir. Aqui, ó, quando eu digo somos herdeiros de nós mesmos, eu assumo a responsabilidade do que é bom e do que é ruim, do que eu consegui construir de virtude até aqui, fazer essa essência de Deus aparecer, mas também de todos os meus débitos, as coisas que eu preciso melhorar. Como requer coragem? Sabe por quê? Aqui eu não posso mais dizer que é culpa do irmão obsidiado, né, do obsessor. Eu não posso mais dizer que é o inimigo, né, que é o demônio, né, ou que foi o vento, ou que foi um castigo de Deus. Eu nem falo mais em culpa. Eu falo em responsabilidade quando eu estou aqui dentro da casa espírita. Tem casa espírita que não fala isso ainda, mas é um equívoco. É um equívoco realmente do processo. A responsabilidade é minha. Eu sou herdeira de mim. Algo está acontecendo, a gente reclama, a gente acorda de mau humor. Olha para você. É uma escolha sua. Ah, mas isso é uma escolha? É. Eu posso até não entender nem por que eu escolhi estar agindo daquele jeito. Ontem a palestra de lá era sobre Paulo, as cartas de Paulo, o apóstolo dos gentios. E Lilian, a palestrante, ela colocou uma frase lá de Paulo que ele disse assim, eu não consigo fazer, deixa eu ver se eu vou me lembrar assim, que ele disse que ficava muito constrangido e muito triste, né, porque caía tanto, que ele dizia assim, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Vê como eu não posso nem comigo. A gente está falando de Paulo, não é de ninguém não, né? Não é de Naina Pereira não aqui, né? É de Paulo. E ele diz isso, o bem que eu quero, que está na minha essência, é essencial em mim, fazer o bem eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, que eu rejeito, né? Que eu não queria que fizesse, que eu tenho consciência que não é bom para mim, eu não consigo evitar, eu faço, né?
Aí eu não quero, muitas vezes eu quero mostrar para o outro alguma coisa que eu não sou, que eu simplesmente pareço, e às vezes o outro não está nem aí, porque está ocupado consigo mesmo. Ou está, mas não é a ele que eu deveria agradar, e eu esqueço do que é essência, ideia central, espírito, característica principal, marcante, tudo que a gente viu lá, no conceito, 2 vezes aqui, no conceito de essência. E somos herdeiros, e a gente gosta ou não. O grande equívoco é que todos esses conceitos, quem criou foram pessoas, seres humanos. E nós somos espíritos humanos, não vieram de Deus. Sabe por quê? Porque quando essas pessoas estavam pensando no que é o ser humano, elas estavam olhando para o ser humano, para o outro. Elas não estavam olhando para si. Se quando eles fossem pensar, né, o lobo é o homem é o lobo do próprio homem, o antropocentrismo, todos aqueles conceitos que a gente viu até agora, se eles estivessem olhando para si, metade daqueles conceitos não teriam sido criados. O equívoco é que a história, isso aqui que a gente vive, o que a gente está fazendo aqui, todas as reflexões que a gente faz, que a gente vive, as experiências que a gente tem, eles ainda estão num grau tão abaixo do que é realmente para ser. Mas não é ruim, assim, a gente precisa realmente viver daquele jeitinho, do jeito que é. A gente precisa passar por essa era de redes. A gente precisa das redes, né? A gente precisa construir esses laços, desatar esses nós e construir laços. A gente precisa. Eu não consigo ser sem o outro. Eu não consigo ser sem o outro. Vê o que eu disse. Aí vem isso aqui, ó. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu não consigo ser sem o outro ainda. Vê como esse exercício é difícil. Se eu não fosse Janaína, se eu não tivesse esse nome, se eu não fosse brasileira, se eu não fosse espírita, se eu não fosse mãe, se eu não fosse filha, esposa, nora, amiga, colega de trabalho, se eu não fosse palestrante, não estivesse aqui trabalhando, fazendo isso. Se tirasse todos esses papéis sociais meus, todos, tudo, concorda que o que ia sobrar aqui realmente é o que você é, que é a essência, é a ideia principal. E quem é essa pessoa? Filho ou filha de Deus é muito longe para a gente imaginar o que é. É muito distante do que eu consigo fazer com as informações que eu tenho. Eu não consigo, ninguém consegue. Se consegue, ninguém consegue. Jesus fez essa pergunta: o que é que dizem? Perguntou aos apóstolos: o que é que dizem por aí? Quem dizem que eu sou por aí? Até Jesus, ele precisou vir para cá personificado no filho de Maria, homem daquele tempo, judeu, passando com aquela retórica, com aquele grau de conhecimento, com aquelas características, inclusive características físicas, claro, é uma lei natural. Até Jesus precisou ser personificado, ele precisou de ser uma pessoa, de ser um alguém para alguém, de significar alguma coisa para alguém. Mas a minha essência, que é isso que eu devia procurar aqui, principalmente na casa espírita, ou em qualquer outra casa, que me levasse a essa conexão comigo mesma, esta essência, a gente não consegue acessar assim. Porque quando a gente conseguir, no dia que a gente conseguir, é porque a gente chegou lá, ó, na consciência da gente. A gente chegou no que a gente é, no consciente. Ou seja, eu tendo ciência, conhecendo o que eu realmente sou. E a gente sabe aqui no Espiritismo, somos privilegiados, responsabilidade é maior, mas o privilégio é muito grande. Porque eu acho que se eu perguntar aqui, né, que onde é que está escrita a lei de Deus, a gente vai saber responder. Que está aonde? Na consciência humana. Está lá dentro da consciência de cada um da gente. Então, se eu consigo me encontrar olhando para o que realmente eu sou, para a minha essência, surpresa, né? Eu encontrei Deus. E a gente está procurando fora. A gente está perdendo tempo procurando fora, aplicando os filtros sociais, as máscaras das convenções, do que parece mais interessante para mim naquele momento. Eu estou procurando fora o que estava o tempo todo ali dentro de mim. Para a gente encerrar, e na hora bem certinho,
Eu estava lendo um livro que é de Fabrício Midal. Ele é um professor de yoga, eu tenho esquecido o nome. Aí de meditação, né? De yoga e meditação. Especificamente sobre meditação. Aí eu li o livro dele, ele dizia assim: as pessoas me procuram aí, porque como é que eu faço para esvaziar minha cabeça, esvaziar minha mente e meditar? Né? Porque o povo não diz, né? Erroneamente, inclusive, segundo ele, que é um professor, então eu vou na dele, né? Ele diz assim: meditar é quando você esvazia sua mente de todos os pensamentos, você não pensa mais em nada, só deixa fluir, fica lá. E as pessoas honestamente não conseguiam. Então chegaram para ele e disseram: como é que eu faço? Como é que eu consigo isso? Como é que eu esvazio minha mente? Como é que eu faço isso? Como é que eu medito? Aí foram atrás dele. Ele disse: eu tenho um método. Aí o pessoal chegava e disse: e como é seu método? Senta ali na cadeira. A pessoa sentava, né, já esperava naquela expectativa. Como é o método? Aí ele disse assim: fecha o olho e fica aí. Disse: como assim? Coloca a sua atenção no que você está fazendo aqui agora, que é parado aqui. Sinta suas pernas sentadas nessa cadeira, né? Sinta o ar, né? Sinta que você está respirando, que a gente esquece que respira. Sinta. Aí ele fazia, aí daqui a pouco um aluno fazia isso: mas é só isso? Sim, tenha consciência do seu momento aqui agora, é só isso. Aí ele fazia: não, mas eu não estou conseguindo não, o pensamento vem e fica e não sei o quê. Aí ele olhou para o aluno e ele diz assim: por um instante, se deixe em paz. É esse o convite que Deus está fazendo para a gente toda hora. Por um momento que seja, se deixe em paz. Você já tem todas as atribuições, todos os comprometimentos, os débitos morais, pessoais, sabe, sociais, do que você veio fazer aqui agora e de outras vidas, de outras existências, de outros momentos, encarnações. Tem o que vai ficar daqui para depois, sabe? Tem as coisas que você sabe que não vai ser resolvido agora, então você não vai conseguir, nem que quisesse, materialmente falando, espiritualmente falando. E a gente fica: ah, mas se eu fizesse isso, será que é só eu meditar? E se eu fosse atrás de tal filosofia? E se eu fizesse o pensamento positivo, a lei da atração? E se eu fizesse não sei o quê? Tem gente que vai: não, eu vou fazer a campanha do quilo, porque aí eu guardo, é bônus hora, né, que chama, guardo isso que é para eu ter depois. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para fazer não, da minha gente, por favor, não é isso não. Mas eu estou dizendo assim: tudo que a gente está fazendo, a gente está o tempo todo, é como se fosse tendo a consciência: eu estou fazendo isso para isso aqui depois. Se isso aqui não der certo, eu tenho que ter um plano B. E a gente não se deixa em paz. E eu não consigo acessar Deus se eu não começar deixando o meu espírito respirar em paz. E aí foi isso que ele disse: você não tem que pensar nisso ou naquilo, ou deixar de pensar. Você tem que se deixar em paz e viver o que você veio viver agora. Que Deus é perfeito, Ele já te deu a missão e está de bom tamanho. Deixa de querer aparecer de um jeito que você não é. De querer que o outro enxergue você. Você não pode nem consigo. Querer que o outro enxergue você de um jeito que você não dá conta de ser. Você só dá conta de ser do jeito que você é, e muito mal. Porque se eu desse conta inteiramente de ser como eu sou, não tinha esquecido. Um monte de coisa errada que eu devo ter feito. E as coisas boas também, eu não dou conta nem do de bom que me acontece. Porque senão eu ia viver emocionada para sempre esquecer da meta. Esquecer do foco, do que eu vejo. O meu foco sou eu. Não é olhar em si mesmado, por isso que eu disse que não gostava da palavra. É olhar para a minha essência. Quando eu olhar para a minha essência, eu vou descobrir que ela estava lá na mesma origem. E todos nós tivemos o quê? Mesma origem e mesmo destino. Então, quando a gente viver todo o nosso conjunto de experiências, a gente vai se dar conta que a minha essência é igual à do outro. E eu estou achando ruim a minha e achando pouco, achando ruim a do outro também. O jeito que eu projeto a minha no outro. Então, aqui é um convite para a gente se deixar em paz por um momento. E aí, a gente vinha falando assim de música, né, de algumas canções e de como, na verdade, está tudo conectado. As mensagens estão todas conectadas, porque a gente está falando sempre do mesmo Deus. Tem um padre que eu gosto muito, é Padre Fábio, das reflexões, principalmente no sentido filosófico, que ele faz, espirituais, eu acho, que ele faz. E uma delas foi essa frase aí: se criticar e achar, tá ruim, tem a mancha, eita, tô gorda, vou secar a barriga, vou fazer assim, vou fazer assado, o outro vai me ver, não vou sair de casa não, porque vão me ver sem filtro, né? Aí não vou para tal canto porque não tenho uma roupa nova, né? Assim, escovei meu cabelo, não vou para a fogueira no São João. Eu vou. Mas enfim,
Padre Fábio, com fogueira, sem fogueira, lavei meu cabelo, o cabelo molhado vai ficar cheio de fumaça. Vamos assim mesmo. Né? No caso do São João, vale a pena. Não é isso? Padre Fábio diz uma coisa para a gente encerrar que é muito interessante. Ele diz assim: esqueçamos tudo isso, né? Quando foi a última vez que você se ofereceu o conforto de ser elogiado? Que a gente vai para o filtro porque a gente está vendo as coisas que a gente não queria que fosse daquele jeito. E quando eu acessei a minha essência, quando foi a última vez, se é que um dia eu fiz isso, que eu acessei realmente a minha essência, eu achei Deus lá dentro, eu achei o divino dentro de mim. Quando foi que eu me deixei em paz? Eu já me deixei em paz alguma vez na minha vida? Ou eu estou sempre fazendo os personagens, as personas para os outros e eu esqueço do que é essencial? E eu tenho que gostar de mim. Porque para onde eu for eu estou, né? E isso vai ser para sempre. Para quem não se deu conta ainda, para onde eu for eu estou e vai ser para sempre. E muitos dos que eu queria que estivessem ali comigo não estarão, porque estarão consigo, vivendo as suas próprias experiências. Então é esse o convite que eu queria fazer aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o que parece e o que é. E a gente esquecer um pouquinho de parecer, de aparentar e prestar atenção para a gente. Quando a gente chegar em casa hoje, pouquinho antes de dormir, porque a espiritualidade favorece isso, aí a gente tentar olhar para si e dizer assim, aquela pergunta que eu fiz aqui: quem é você quando ninguém está olhando? Você é quem está ali naquele momento. Você é quem sabe de si naquele momento. E se elogie porque você está sendo a sua melhor versão. A sua melhor versão. O máximo que eu consigo, não é que eu vá me acomodar com isso, mas o máximo que eu consigo ser e entregar isso no momento é isso. A gente se perdoar e aí Deus faz isso por a gente também. Certo? Agora eu quero a minha água, bebo uma água. Muito bem, né? Tivemos aí uma ótima reflexão, né? Graças a Deus. Vamos fazer então alguns avisos, né? Hoje nós temos nosso estudo, que vai ser continuando sobre o Evangelho de Marcos na ótica de Emmanuel, tá certo? Então quem quiser participar é após o passe. Quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho que ele vai chamando, tá certo? E quem quiser também colocar os nomes para vibração, também tem o livro para lá fora, qualquer coisa, pergunta ao nosso irmão Tarcísio ali, tá certo? E Janaína, muito obrigado, viu, pela apresentação. Muita reflexão aí, muita coisa para pensar, né? Vamos fazer essas perguntas aí, vamos fazer, achei bonito, viu? Vamos pensar sobre isso aí. E são temas atuais que merecem realmente o nosso foco, o nosso olhar, para a gente poder lidar melhor, né? Muito bom. Então leva o nosso abraço para toda a equipe da Global, certo? Em breve estaremos por lá. Né? Tá certo. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Vou pedir então, nosso Plínio, por gentileza, de fazer a prece. Senhor Jesus, agradeço mais uma vez, primeiramente por essa palestra motivacional, trazida pela nossa irmã Janaína, e esperamos que essa palestra nos sirva de prumo, de rumo em nossas vidas, para a gente reconhecer melhor, olhar para si mesmo e ver a essência de Deus em cada um de nós. E tenhamos um início de semana e um início de mês maravilhoso sob a proteção divina. E assim seja. Muito bem. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus para encerrar nossas atividades agora. Um abraço para todos, inclusive aos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Muita paz.